equipe do Corpo de Bombeiros resgatou 3 pescadores. O fato é o seguinte, 3 pescadores estavam no alto mar. No alto mar não, estava no mar. Não estava no alto mar ainda, não é? Ele estava mais ou menos num ponto que dava para visualizar. E aí a vara de remar quebrou. E eles tiraram a camisa e ficaram acenando. O pessoal viu, disse, rapaz, esses meninos estão numa situação de perigo. Ligaram para os bombeiros. O bombeiro foi até lá e resgatou os jovens. 3 jovens. Coloca aqui a matéria. Eu tenho uma matéria, tem? Vai aí, ó. Aperta aí o dedo. Aperta. Rubem, Bonitão tá ao vivo. Bonitão. Os caras iam morrer afogados dentro do mar, viu? Os caras iam morrer afogados. Bonitão. Cidade em ação. Chama o Bonitão! Tô de volta, hein? Testado positivo para Bonito, hein, Samuca? De frente para o Atlântico, né? Esta maravilha do mundo. Aqui é Camboinha 2, né, Tenente? Camboinha 2. Como você bem falou, Samuca, o fato não aconteceu aqui, aconteceu numa outra praia que parece que em Formosa, se não me falha a memória. 3 jovens que a priori seriam pescadores, mas a informação que nós obtivemos é que não se tratavam de 3 pescadores. Eram 3 jovens, né, que foram se aventurar nesta canoa. E aí, quando chegaram a uma certa distância, sem saber manusear a canoa com a vara, acabou quebrando a vara. Foi aí que eles se desesperaram, começaram a acenar pedido de socorro. Sorte que tinha gente ontem, né, à beira-mar, e tiveram a sensibilidade de entender o chamamento deles. Foi aí que acionaram o Corpo de Bombeiros para irem em socorro. Ainda bem que alguém não teve a ousadia de partir para socorrer, porque teria provocado uma tragédia. Mas a inteligência de ligar para o Corpo de Bombeiros, que de pronto acionou uma equipe com bote, né, com equipe especializada nesse tipo de socorro, foi até o local, resgatou os 3 jovens, trouxeram até a beira-mar, são e salvos, graças a Deus. Mas se demorasse um pouco mais, certamente pela forma como o mar estava ontem revolto, ventando bastante, eles poderiam ser arrastados para o alto mar e aí seria mais difícil o resgate. Tenente André Felipe está aqui com Bombeiros, gentilmente veio nos atender sobre essa situação, que realmente é um fato complicado, mas graças a Deus, né, eles foram inteligentes ao acenarem para quem estava na beira-mar, e quem estava na beira-mar entendeu o recado e pedido de socorro, né, Tenente? Boa tarde. Exatamente, boa tarde a todos. Diante da situação ocorrida, vimos alguns erros e alguns acertos, né? A questão de acenar, de tentar ficar no local ali para não continuar a deriva. E aí a gente tem algumas orientações para esse tipo de situação. Primeiramente, não se aventurar no mar ou em qualquer meio aquático, quanto mais envolvendo embarcações, né? Então não eram pescadores, pessoal da região, jovens entre 18 e 21 anos, mas que não eram acostumados a navegar naquele tipo de embarcação. Tinha experiência, né? Exatamente, não tinham experiência, por isso a gente disse que foram se aventurar, não tinham conhecimento da situação. E algumas orientações que a gente tem é, primeiro, qualquer tipo de embarcação, revisar os sistemas de propulsão, né? Seja a motor, seja a vela ou a remo. E além disso, tem um meio alternativo, né? Embarcações a vela, a motor, por exemplo, tem um remo para uma situação de pane, utilizar. E também a gente orienta ter um sistema de ancoragem, de âncora, para caso danifique esse sistema de propulsão, eles consigam se ancorar no local para não continuarem a deriva, facilitando o socorro. Tenente, mesmo com a âncora, qual a possibilidade de ela resistir e manter por certo tempo, né, essas embarcações, de repente percam suas condições de navegação, como o remo, como no caso dos motores, a vela, enfim, esses que o senhor acabou de nos citar? Então, prevenir é melhor do que remediar. Então a orientação são vários fatores juntos para que evitem uma situação como essa ou que acontecendo facilitem o socorro. Então, conhecimento de tábua da maré, de como é que está o vento naquele local, naquela situação, conhecimento da embarcação. E um fator muito importante também que a gente sempre orienta é informar ou na marina, né, se for embarcações de marina, ou algum familiar, qual o destino dessa navegação e qual a previsão de retorno. Para caso aconteça algo, ser acionado o socorro ou através da Marinha do Brasil ou através do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, através do 193. Se não fosse socorro rápido, ágil, se não fosse entendimento de quem estava à margem de entender o pedido de socorro, qual seria a situação desses jovens à deriva do mar? Eles seriam puxados para mais longe aqui da margem?
Exatamente. Teríamos basicamente duas situações ali que verificamos como possível. Uma delas seria... dizer um negócio a você. Esses caras levaram sorte, né? Porque o barco que ele estava ficou à deriva, ficou sem comando. Ele não tinha como. Então a tendência era esse barco deles aí, esse barco essa canoa, sei lá como é que se chama. Isso não é um barco não, né? Esse aí, meu amigo, a tendência era ir se aprofundando. Ia se distanciando. A sorte que teve gente que estava olhando lá, viu quando eles com a camisa levantando, dando sinal. Aí ligaram pro Corpo de Bombeiros e deu tempo de chegar, né? Para salvar os 3 jovens.